Olá, sejam muito bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. No JC de hoje, o nosso assunto é Abril Laranja, o mês de combate e prevenção à crueldade animal. É o mês de a gente lembrar que os animais também têm consciência e é um trabalho de todos combater a violência contra eles. Para falar sobre isso, nós recebemos hoje o comandante do Comando Ambiental da Brigada Militar, Coronel Rodrigo Gonçalves dos Santos, que já está aqui conosco. Coronel, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, prazer estar aqui. O coronel que inclusive estava trabalhando, a gente tira um pouquinho das suas atribuições para poder falar um pouquinho sobre a importância que tem essa campanha, né, coronel? O assunto é importante. Qual que é a importância disso, de debater esse assunto? Porque a gente sabe, coronel, que os animais não têm voz, não têm fala. Mas é a gente que tem que falar por eles, né? Então, não é de hoje que essa correlação entre seres humanos e animais, ela existe. Né? Os seres humanos, de uma certa forma, evoluíram junto com especialmente seus animais domésticos, aliás, que são chamados de animais domésticos justamente por causa dessa interatividade que eles têm, essa interação que eles têm com os seres humanos. Infelizmente, essas interações nem sempre são agradáveis para os animais, né? Muitos animais acabam sofrendo maus tratos de toda a ordem e a ponto de nós temos que criminalizar determinados atos para tentar impedir, coibir que essas ações continuem contra os animais, né? Então, hoje no ordenamento penal brasileiro nós temos dois tipos penais, especificamente maus tratos a animais de uma forma geral, todos os animais, que é uma pena relativamente baixa, aí vai de 3 meses a 1 ano de detenção, mas ela foi agravada quando cometida contra especialmente cães e gatos, que ela vai para uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. Então, que acaba sendo um volume maior, nós acabamos tendo um volume maior de ocorrências de maus tratos contra cães e gatos. Mas nós não podemos esquecer que rinha de galo, submissão a animais à luta, né? E aí vem a rinha de galo, rinha de cães, rinha de canário, que felizmente no Rio Grande do Sul não é comum, mas no norte do nosso país é. Né? As pessoas submetem canários à luta, muitas vezes essas lutas são até a morte dos animais. Então, infelizmente nós, como sociedade, tivemos que criminalizar esses atos para tentar dar uma freada nisso. Mas o mais importante é não deixar que aconteça, né? Então, em que pese eu tenha tipos penais na legislação penal brasileira para punir com crime quem comete esse tipo de crueldade com os animais, o objetivo principal é que não aconteça, não que tenha que acontecer para punir alguém, né? Então, a campanha do Abril Laranja vem no sentido de tentar chamar a atenção das pessoas e conscientizar as pessoas que o animal não é um objeto, ele não é um bibelô distante. Às vezes as pessoas acabam comprando alguns animais por impulso, esse animal ele vai crescer, esse animal filhote ele é sapeca, ele vai quebrar coisas, ele vai roer móveis, ele vai trazer alguns transtornos que às vezes as pessoas não se deram conta quando compraram o animal. Só que aí ele não é um objeto que tu pode deixar numa estante e abandonar ele na estante lá só para a poeira tomar conta, né? É um ser vivo que tem necessidades, que precisa ser alimentado, ele sofre com calor, ele sofre com frio, ele pega doença, ele precisa ser tratado quase que como um ser humano, né? E aí é muito importante também a gente dizer que a intenção desse tipo de campanha, que às vezes as pessoas até de certa forma criticam sem saber, né? Às vezes algumas pessoas criticam no sentido de que estão querendo humanizar os animais. Não é isso. A campanha tem como objetivo único e exclusivo a proteção do bem-estar do animal, sendo ele um animal. Porque a gente não quer que as pessoas fiquem tratando os animais como um objeto, né? Então é importante que, se for adquirir um animal que quer ter um pet, quer ter um animal de estimação, antes de comprar, daqui a pouco verifique se não tem algum animal junto às ONGs ou outras instituições que têm abrigo de animais, que possa adotar animais que estão abandonados. Ou então, eu tenho o desejo de ter uma raça específica de um cão. Tudo bem, vai lá, vai comprar esse animal.
verifique quanto tempo esse animal vive. Quais são os cuidados que tem que ter com esse animal. Tem espécies animais que são mais suscetíveis ao calor, tem pelo mais espesso, tem espécies animais que são mais suscetíveis a determinada doenças de pele que tem a ver com a umidade. O nosso estado é muito úmido. Tem uma série de questões que envolvem o bem-estar dos animais. Então, antes de tomar uma decisão de ter um animal, a gente sempre solicita que as pessoas verifiquem e aprendam um pouco sobre o ciclo de vida deste animal. Por isso que é tão importante cada vez mais conscientizar as pessoas para elas saberem, né, Coronel, que mesmo elas não tendo ali daqui a pouco, não podendo intervir naquela situação, elas podem denunciar para que a polícia venha intervendo. Isso, né? Aí é a outra fase da campanha que bom, se não adiantou a conversa, se não adiantou a conscientização, então que tenha, pelo menos as pessoas saibam um canal adequado para fazer as denúncias de maus tratos, né? Esses maus tratos, eles podem ser feitos a denúncia pode ser feita para qualquer 190 em todo o estado do Rio Grande do Sul. As unidades da Brigada Militar, as co-irmãs do Comando Ambiental, né? Ou seja, o Policiamento Ostensivo Geral, estão habilitados a receber essas denúncias. Muitas vezes as próprias unidades de policiamento ostensivo atendem essas denúncias também, né? E quando são coisas um pouco mais complexas, então são encaminhados para o Comando Ambiental. Ou então, por esse telefone. Vamos, né, inclusive, falar o que telefone, a gente está deixando ele na tela também. Então, esse telefone aqui, na verdade, é um telefone celular, né? Então, os cupons da Brigada Militar atendem pelo 190, mas esse telefone especificamente aqui é um celular e a gente colocou ele para que ele possa receber denúncias via WhatsApp, né? Porque o WhatsApp facilita porque as pessoas podem fazer alguns pequenos registros de foto e nos mandar a localização. Uma das grandes dificuldades que nós temos para a apuração dos casos é uma melhor assertividade na informação da localização da ocorrência. Às vezes as pessoas passam a ocorrência, mas o endereço vem quebrado, ele vem incompleto, ou as pessoas têm uma informação local, né? Tá? É o beco do Zé, só que aquele beco do Zé não existe, né? Ele tem às vezes é uma rua que tem um outro nome. Então é importante que as pessoas certifiquem claramente onde é o local. E aí o WhatsApp facilita porque as pessoas podem marcar aquela localização e mandar para esse WhatsApp. Tá? Então o telefone é 51, né? É o 984376920. Inclusive está aparecendo na nossa tela o telefone para quem quiser anotar, registrar, é bem importante aqui aparecendo o telefone para você. Inclusive eu vou pedir para mostrar e valorizar o trabalho da Brigada Militar nesse sentido. Eu queria, Coronel, que o senhor falasse para a gente um pouquinho sobre o que é esse comando ambiental. A gente está acostumado a ver a Brigada Militar protegendo a sociedade, protegendo as pessoas, e agora a gente entende também a importância que tem esse braço verde, né? O braço verde da Brigada Militar. Fala um pouquinho sobre o trabalho de vocês, Coronel. As polícias militares no Brasil inteiro, desde a Constituição de 88, elas ganharam a incumbência de também desenvolver as atividades de polícia de proteção ambiental, né? Então, e a Brigada Militar, por óbvio, não ficou apartada disso, né? Então, desde 1989, a Brigada Militar já vem desenvolvendo e criando as suas estruturas de polícia de proteção ambiental, e hoje nós somos um comando, né? Estamos no mesmo nível de comando dos comandos regionais da Brigada Militar, né? Ligados diretamente ao comandante-geral, Coronel Fioli, e a nossa missão é trabalhar na especialidade de proteção ambiental. Então tudo que diz respeito ao meio ambiente, a questão dos animais, a fauna, e aí não é só maus tratos, a questão da caça. Nós estamos agora uma fiscalização muito forte da questão da pesca por conta da Semana Santa, né? Já fizemos algumas fiscalizações, continuamos fazendo fiscalizações nos recursos hídricos em cima das atividades pesqueiras, mas também mais contundentemente agora, nesse período, em cima das feiras, né? Onde o pessoal comercializa esses pescados. A questão da flora, desmatamento, uso indevido do fogo, comercialização de produtos ou subprodutos de origem florestal, né?
a questão da mineração, parcelamento do solo urbano, poluição, as atividades que devem ser licenciadas do ponto de vista ambiental. Então, todo esse arcabouço de legislação ambiental, os policiais militares, homens e mulheres que têm espalhados em todo o estado do Rio Grande do Sul, nós somos 39 patrulhas ambientais da Brigada Militar, tem esta expertise, essa capacidade de atuar na fiscalização dos mais diversos assuntos, né? Então, e aí a questão dos maus-tratos dos animais também a gente desenvolve alguns trabalhos, né? Obviamente, o nosso foco é a identificação dos autores dos crimes dos animais, né? Mas também de tentar identificar boas práticas, auxiliar no recolhimento e no salvamento de alguns animais, né? Às vezes em parceria com os corpos de bombeiros, quando é salvamento de animais, às vezes em parceria com algumas ONGs, no sentido de simples recolhimento de animais abandonados para dar um destino aos animais. Então a gente também faz esse trabalho em parceria com outras instituições. Enfim, é extremamente amplo, né? Coronel, muito obrigada pela disponibilidade em ter vindo conversar conosco, obrigada pelas informações, parabéns por esse trabalho tão importante que vocês desenvolvem, mas antes quero que o senhor deixe um recado para quem está nos acompanhando. Nós que agradecemos o convite, né? O Comando Ambiental da Brigada Militar está sempre à disposição de todos, especialmente da sociedade gaúcha. Nossa missão é fazer com que a qualidade de vida das pessoas seja melhor através da proteção ambiental. E a proteção aos animais é uma parcela disso, né? Mas é fundamental que cada vez mais as pessoas se envolvam com o debate das questões ambientais. Nós passamos por momentos críticos aí nos últimos anos que tem tudo a ver com a questão ambiental, né? Seja as nossas catástrofes que nos assolaram e que de certa forma ainda estão, porque nós estamos agora no período de seca forte, né? Então a gente precisa muito discutir esse assunto. Parabéns à TV Câmara que está propondo essa discussão, esse debate. A gente precisa que as pessoas se envolvam. O Comando Ambiental é parceiro e esse telefone não serve só para as denúncias contra os crimes de maus-tratos. Serve para qualquer tipo de denúncia ambiental e a gente está à disposição de toda a sociedade gaúcha. Vou pedir só para a nossa equipe colocar mais uma vez o telefone, porque é bem importante para quem não pode registrar ainda esse número, né, esse número de WhatsApp do Copom. Mais uma vez, para que possa ter acesso, registrar, guardar. Se tiver alguma coisa para denunciar, aproveita, bem como o Coronel falou. Coronel, muito obrigada pela disponibilização mais uma vez e um bom trabalho. Mas antes de tudo, eu quero te convidar para acompanhar comigo mais umas informações sobre o Legislativo, Coronel. Pois é, agora a gente segue com informações sobre o Legislativo. A Comissão de Educação se reuniu nesta terça-feira para tratar sobre a atualização do protocolo de prevenção à violência nas escolas. O programa Previne foi criado em 2019 após uma escola de Charqueadas ser alvo de um ataque que deixou pelo menos 7 feridos. Passados 6 anos da criação, o protocolo precisa de atualizações. E este foi o tema da reunião da Comissão de Educação desta semana. O proponente da pauta, vereador Rafael Fleck, do MDB, presidente da SESI, destaca o aumento no número de casos de violência nas escolas. Esse protocolo ele foi criado em 2019, né? De lá para cá o número de violências no Brasil só cresceu. Em 2019 girou em torno de 7 mil casos de violência. Hoje nós estamos em 13.100 até o ano de 2023. Então se ampliou muito, né? Infelizmente, a gama de violências que tanto professores e alunos vêm sofrendo nas escolas. O texto original do Previne trata do bullying como questão principal. O objetivo da atualização é estabelecer estratégias para prevenir as demais formas de violência. Para se criar, né, uma característica específica no protocolo bullying, violência de gênero, né? Todos os tipos de violência, principalmente o cyberbullying, que já estava, mas agora tem uma incidência muito maior. O encontro foi aberto com a exposição do coordenador do grupo de trabalho de elaboração do Previne, Marcos Rolim. O pioneirismo desse documento é que não tem uma linha que está escrita aí que não teve baseado em evidência, em pesquisa científica. A gente pode atualizar porque hoje tem mais pesquisa, né? Tem coisas novas que surgiram, que são bem bacanas para a gente acrescentar, mas não tem opinião, né? O que está aí é coisa baseada, aliás, estão todas as referências citadas, para quem quiser olhar, quem quiser conferir, nos dá uma segurança de que isso pode ajudar, né? A gente pode avançar
naquilo que todos nós queremos, que é a construção de um espaço na escola que seja seguro para todo mundo, que as condições de aprendizagem sejam melhoradas por conta desse espaço mais seguro. Isso acontece também, né? Se eu tenho um clima escolar mais adequado, os alunos vão aprender mais, né? Os professores vão ter mais prazer em dar aula. Tudo isso pode ser impactado positivamente pela ideia de prevenção na área da segurança. As representações das forças de segurança estiveram presentes na reunião. O capitão da Brigada Militar, Thiago Gauzi, destaca o programa como complemento à rede de proteção das escolas. Mais um programa aí, né, para complementar toda essa rede de proteção que a gente tem com as escolas. E acredito que ele necessite de uma atualização, né? Foi falado agora em comissão que o texto dele, o protocolo dele foi criado em 2019, né? Então tem aí já 6 anos desse texto, então acredito que a atualização desse protocolo, como foi debatido hoje aqui, é muito importante, ela deve ser feita. Desde 1998, a Brigada Militar possui o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD. O capitão acrescenta que recentemente também foi criada a Operação Escola Segura. Consiste em realizar visitas qualificadas às escolas. O que isso enseja, não só a presença da visibilidade da Brigada Militar ali em pontos de escolas, e falo aqui por Porto Alegre, né, por estar na função aqui trabalhando em Porto Alegre, então não só a Polícia Militar está presente ali na escola, mas que seja feitas as visitas qualificadas. E o que isso enseja? O contato com a professora, o contato com a diretora da escola, e realizando esse contato, vendo se tem alguma deficiência, se precisa da presença mais massiva da Brigada Militar ali. Conforme o presidente da comissão, o vereador Rafael Fleck, o próximo passo será a criação de um grupo de trabalho para tratar da atualização. Na Comissão de Direitos Humanos, motoboys reclamaram da marginalização da categoria. Na reunião, eles também criticaram a atuação da polícia nas abordagens aos trabalhadores do setor. Rodar a cidade de ponta a ponta em uma motocicleta faz parte do dia a dia do Alisson. Além de lidar com a correria de fazer entregas em curto espaço de tempo para bater as metas diárias, ele também enfrenta a violência. Em dezembro passado, Alisson foi agredido na entrada de um condomínio por um policial de folga. Solicitei para o morador poder chegar e vir pegar o pedido, né? E só que o porteiro pediu para mim acessar o prédio. Como a gente não é obrigado, eu fiz essa gentileza em acessar o prédio. E eu de frente para eles, de costa para mim, eles começaram a me xingar, tipo, falar algumas palavras que eu achei que não precisava ali no momento, né? E eu retrocedi as mesmas palavras, voltei com as palavras. Nesse momento, ele achou que eu fui errado em ter falado aquilo ali. Ele questionou para mim se realmente eu ia falar aquilo ali, mas isso vindo para cima de mim, né? E eu, como cidadão, eu dei um passo atrás e falei sim, daí realmente vou falar. E nessa situação ele me sacou uma arma. E ele me sacou uma arma e veio e me deu um burro no rosto, né? E esse tipo de violência contra motoboys geram indicadores que chamam a atenção. De acordo com uma das principais empresas de entregas de alimentos por aplicativo, no ano passado foram notificadas na plataforma mais de 13.500 denúncias de ameaça ou agressão física contra motoboys em todo o Brasil. Em 16% dos casos, os problemas aconteceram porque os clientes exigiram que os entregadores subissem nos apartamentos. Já o Donizete viveu uma situação mais recente envolvendo a Brigada Militar. Na última sexta-feira, ele foi abordado por policiais por ter sido considerado suspeito de tráfico de drogas. Porém, nada foi encontrado com ele. O entregador disse que não fez nenhuma denúncia sobre o caso por medo de represálias. Fiquei consternado. Tanto que tem 4 dias que eu não durmo direito, sinceramente. Desde isso, porque eu durmo pensando nisso, acordo pensando nisso e tenho medo de sair para trabalhar, porque eu não tinha medo da brigada. E daí pelo contrário, até como ontem eu fiz uma entrega aqui perto da Rua Santana, tinha uma viatura ali, como é normal, e eu parei e entreguei perto e ao mesmo tempo, me senti seguro e ao mesmo tempo inseguro. Será que vou ser abordado de novo? Sobre o caso relatado por Alisson, o comandante do 9º Batalhão da Brigada Militar de Porto Alegre informou que foi instaurado o inquérito para investigar o PM envolvido. O coronel Hermes Volker ainda destacou que a BM é parceira dos motoboys. O oficial acrescentou também que situações como a que foi apresentada por Donizete devem ser denunciadas. Toda denúncia ela pode ser feita pelo Disque Denúncia
da Secretaria de Segurança Pública, né? Ou então a pessoa pode, até pelo canal 190, utilizar para se fazer alguma denúncia que chegue até a Brigada Militar. Pode procurar algum batalhão de área, né? Aqui na capital somos 6 batalhões de área. Todo batalhão tem uma seção de justiça, então, que leva a cabo todos esses casos de denúncia. Ou através da nossa corregedoria, que existe uma ouvidoria também, 24 horas, que recebe todas as denúncias, seja de qualquer local do estado, que fica no Alberto Bins, aqui no centro de Porto Alegre. O tema do encontro da SEDECOM foi proposto pelo presidente da comissão, vereador Eric Denil, do PCdoB. Conforme o parlamentar, os entregadores são de suma importância como classe trabalhadora. O parlamentar salienta o auxílio à população, especialmente durante a pandemia. Mas, de acordo com o presidente da comissão, a categoria é marginalizada e muito desvalorizada pelas plataformas de entregas por aplicativos. A SEDECOM vai acompanhar todo esse processo para que entre em sindicância e seja punido, para que não aconteça com mais motoboys, mas também com mais pessoas da nossa cidade, né? Onde a polícia deva servir para proteger as pessoas e não para criminalizar, oprimir, ofender, né? E violentar os trabalhadores, né? Eu vim aqui por isso, para não acontecer com mais pessoas e a gente mora no Porto Alegre, e esse caso não é só aqui, né? A gente olha para São Paulo, outros estados, rola demais. Então eu venho falar para não acontecer em Porto Alegre, porque é onde eu moro, então eu quero que não aconteça. Conselheiros municipais de saúde cobraram melhor infraestrutura para a realização das atividades. O executivo prometeu ampliar o diálogo e buscar soluções para as demandas apresentadas. O assunto foi debatido nesta terça-feira em reunião da Comissão de Saúde do Legislativo. As más condições de trabalho, falta de transporte e a ausência de comunicação entre o Conselho Municipal de Saúde e a Prefeitura foram as principais demandas trazidas pelos conselheiros. A coordenadora do CMS, Maria Inês Flores, disse que, apesar de ser um órgão de controle social, na maior parte das vezes, o Conselho não é consultado e fica de fora das decisões que envolvem as políticas públicas em saúde da capital. Porto Alegre, ela tem várias unidades de saúde. Cada unidade de saúde tem que ter o seu conselho local. E várias dessas unidades, elas ainda não estão atendendo de forma adequada por causa da enchente, ainda estão atendendo em barracas. E também não tem local para fazer reuniões dos conselhos locais. E a gente está organizando isso. Então, nós precisamos de carro, que é uma coisa simples, né? Para ir para a Zona Norte, para a Zona Sul, para qualquer lugar nós precisamos de locomoção. E nós não temos estrutura para fazer o nosso trabalho. O secretário municipal de saúde, Fernando Ritter, disse que a boa relação entre a prefeitura e o conselho foi rompida pela falta de respeito entre os envolvidos. Ritter alega que, por questões político-partidárias, os conselheiros não aceitam as decisões da prefeitura. O secretário, no entanto, afirma estar disposto a reestabelecer o diálogo com o órgão. É isso, né? Eu acho que através do diálogo, queria agradecer aqui a Cosman, especialmente a vereadora Atena, por ter proposto. Eu acho que o diálogo sempre é importante, né? Como eu digo, talvez a gente não chegue no consenso em tudo, mas a gente tem que melhorar o processo, tá? Então eu acho que vamos avançar, temos um papel importante, a participação popular, a gente tem ido muito nas unidades de saúde, participar dos conselhos locais e distritais, e o Conselho Municipal de Saúde tem certeza que vai avançar através do diálogo, apresentando propostas, e o bem da população é mais importante do que as diferenças. As nossas diferenças têm que ser para nos unir e não para nos separar. O coordenador adjunto do Conselho também se disse satisfeito com a reunião. Valdir Bongás considera que é do interesse de todos tratar a saúde como prioridade. Não, eu acho que é importante a iniciativa da Atena, acho que essa ideia de alguém que chama atenção para isso, né? Porque as tentativas de conversação a gente está fazendo o tempo todo, né? E até acho que o outro lado também está tentando fazer, né? E vai se conversando, né, com muita transparência, né, que nós vamos começar a compreender, de fato, quais são as diferenças, quais são os entendimentos diferenciados sobre o SUS, o projeto de país e tudo mais. Isso a gente faz conversando, não vai ser atirando um no outro e logo desqualificar, não, isso é partidário, coisa assim. Então, acho que foi uma iniciativa importante. A reunião foi proposta pela integrante da Cosman, vereadora Atena Roveda, do PSOL. A parlamentar disse que o principal trabalho da Câmara é promover o diálogo entre a Prefeitura e o Conselho Municipal de Saúde. Para a vereadora, o encontro marca o início da retomada da parceria.
Existe um conflito, existem questões de cunho, inclusive muitas vezes até emotivos, né? Mas a gente entende, o nosso projeto político é entender que isso também é um processo político e que a gente tem que fazer a leitura, traduzir isso na prática como. Hoje a gente começou um primeiro momento, um primeiro movimento de uma diplomacia muito importante, porque a gente entende que se a Secretaria Municipal da Saúde faz o seu trabalho conforme a lei, quando o Conselho Municipal de Saúde faz o seu trabalho conforme a lei, há um impacto sim no tecido social, há um impacto sim para os trabalhadores da saúde, há um impacto sim para os usuários e para as usuárias. A situação do Centro de Referência do Negro Nilo Feijó foi pauta do debate no encontro da Comissão de Habitação. Devido às condições estruturais, uma nova sede para o CRN deve ser construída. Antiga reivindicação da comunidade negra de Porto Alegre, o CRN Nilo Feijó foi inaugurado em 2016. A estrutura foi criada para abrigar uma ouvidoria para denúncias de casos de racismo, biblioteca com acervo variado sobre o povo negro, espaços para atividades culturais, além de promover debates e palestras. No entanto, há anos o local não recebe nenhuma atividade. Em 2020, devido à pandemia, o centro teve suas atividades suspensas. Em 2021, o prédio localizado na Avenida Ipiranga, no bairro Praia de Belas, foi interditado por problemas estruturais. No encontro da CUTAB, conduzido pela vereadora Karen Santos do PSOL, presidente da comissão e proponente da pauta, representantes de coletivos e entidades como o Supapo Poético e a União das Escolas de Samba de Porto Alegre falaram sobre atividades que desenvolviam no local e a importância do território para a comunidade negra. Segundo a prefeitura, a edificação está altamente comprometida e o custo de uma possível reforma seria superior ao da construção de um novo espaço, alternativa considerada mais viável no momento. Existe recurso que está sendo construído através da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Humano, a partir dos financiamentos com os bancos internacionais, que está sendo organizado para ser, dentro dos próximos anos dessa gestão, essa reforma essa construção ser efetivada. Na verdade, a gente está apontando não o espaço em si, mas o centro de referência, né? Que poderá ser num outro espaço, desde que seja um território negro. Como encaminhamento, a presidente da comissão solicitou que o local da construção da nova sede seja levado para debate com o movimento negro. Assim como a Adriana, a parlamentar não abre mão de que seja um território tradicionalmente ocupado pela comunidade negra. A gente vai remeter esse debate sobre um novo espaço ou não à comunidade negra, através das nossas instâncias, né, em especial ao Conselho Municipal do Negro, que é onde a gente entende que tem ali um certo grau de representatividade das nossas entidades, para dizer qual é o futuro do Centro de Referência do Negro Nilo Feijó, se a gente vai brigar pela manutenção dele na Ipiranga, ou então se a gente vai somar forças aí na nossa campanha pelo Museu do Negro, que é justamente a instalação desse espaço, desse hub de tecnologia, desses espaços culturais afrocentrados no prédio da antiga empresa de turismo em frente ao Largo Zumbi, que é uma das batalhas também do nosso mandato e da nossa comunidade negra. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações sobre o Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.